Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Ministério Pão Vivo. Antes de adentrarmos ao nosso assunto, ao nosso tema, aquele alerta para você. Dê o seu like, faça também o seu compartilhamento. Enfim, estas 3 tarefas, é o like, é o compartilhar e é a sua inscrição. Tudo isto faz com que o nosso canal tenha uma relevância maior no YouTube e, consequentemente, a gente vai poder falar para mais pessoas. Estamos com mais de 10.000 visualizações e você dando esta colaboração, poderemos chegar logo a 20.000 visualizações, aumentar as nossas inscrições. Tudo isto coopera para o bem da divulgação da palavra do Senhor. Agora, falando ou continuando a falar em encarnação, que foi o ato de Deus se tornar carne, Deus se tornar homem. É comum quando a gente vai ler no Evangelho em João capítulo 1, e ao chegarmos no verso 14, onde está escrito de modo claro, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. É comum a gente parar aí neste verso, achar que João terminou tudo o que ele tinha a dizer sobre a encarnação. Isto é um engano de nossa parte. Aliás, nós temos essa tendência pelo fato de as nossas Bíblias serem divididas em capítulos e versículos. Nós temos a tendência de seguir esta rota, embora a Bíblia não foi escrita assim. Vemos aqui que João continua dizendo, um João falando de outro João. Não vamos confundir. João, o evangelista, o apóstolo, ele é o autor deste evangelho. E ele fala do seu xará, João Batista, aquele que foi o precursor, aquele que veio antes de Jesus. E, por falar nisto, ele era parente de Jesus. Ele era primo de Jesus. E lembrando que ele era 6 meses mais velho que Jesus. Então, note como está na continuidade. Verso 15, João deu testemunho dele e clamou, dizendo: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia.
simpatia. Quando ele fala, este é aquele, ele está se referindo a João Batista. Então, ele fala o que nós sabemos como matéria elementar. Este é aquele que veio antes de mim. Mas como João Batista veio primeiro, e aqui está dizendo, aqui está apresentando o testemunho de João Batista, que descreve que Jesus veio primeiro. Como entender tudo isto? Mas vejamos então, este é aquele que eu disse, o que vem depois de mim, passou adiante de mim. Porque antes de mim, ele já existia. Mas eu continuo perguntando para sanar as nossas dúvidas. Como que ele veio antes de mim? Se ele era 6 meses, o antecessor de Jesus, se ele foi aquele que veio preparando o caminho até aqui, é sabido, até aqui dá para se entender. Mas a parte B do verso, ele era antes de mim. Como que Jesus era antes de João Batista? Ele esclarece, ele mostra a lógica. Antes de mim, ele já existia. Ele está falando aqui da eternidade de Jesus. Ele está falando da divindade de Jesus. Como homem, sim, Jesus veio depois de João Batista, 6 meses antes, aliás, depois de João Batista, mas ele já existia. Existia como? Existia como Deus. Porque Jesus não era apenas homem, como era homem João Batista. Como Deus, ele sempre existiu, porque a própria palavra Deus quer dizer aquele que não teve princípio e nem fim. A lógica nos mostra João Batista começando o seu ministério primeiro. A lógica nos mostra João Batista batizando Jesus Cristo. E foi após o seu batismo, quando foi confirmado que aquele batizando não era um homem qualquer, era muito mais de que João Batista. João Batista diria mais tarde, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Foi lá no seu batismo no Jordão que
o próprio Deus veio com a finalidade de dizer para João Batista, dizer para nós, e mais propriamente para João Batista: você não está batizando um homem qualquer, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus estava glorificando, aliás, Deus, o Pai, estava glorificando o Filho. Estava dizendo, nele eu me comprazo. Por isso, então, é bom a gente estabelecer esta ligação aqui do texto. O Verbo se fez carne, isto é, a palavra, isto é, o próprio Deus se fez carne, se fez homem, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o único gerado. E ele, então, completa. João deu testemunho dele e chamou-o, dizendo: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é antes de mim, passou adiante de mim. Por quê? Que ele veio antes de João e era antes de João, passou adiante de João. Ele estava aqui revelando, eu repito, revelando a divindade, revelando o Verbo, revelando aquilo que na realidade era o Verbo, revelando que Jesus era o próprio Deus, na forma humana, na forma encarnada. Por isso que Paulo diria mais tarde: quantas vezes eu desde menino perguntava para meu pai, perguntava para os meus pastores à medida que eu fui crescendo, no seminário que estudei, perguntava para os meus professores, e você sabe que ninguém tem a resposta para essa questão. Não tem. Aliás, porque não há resposta, não há prova bíblica mesmo para a Trindade. Eu perguntava e a resposta sempre era: a Trindade é um mistério. Mistério coisa nenhuma. A Trindade é uma heresia. A maior heresia do cristianismo. Sabe o que é mistério? Mistério é a encarnação. Mistério é uma virgem ter um filho sem ter se relacionado com um homem. Este que é o verdadeiro mistério. Por isso que o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 3,17, ele confirmou: grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, foi crido entre os gentios, pregado no mundo, visto pelos anjos, recebido na glória. Este sim
é mistério. A encarnação foi o grande mistério. Deus precisava de um homem para salvar o homem, mas este homem tinha que ser sem pecado. E isto só seria possível sem a relação homem e mulher, mas a relação Espírito Santo, que é o próprio Deus, Espírito Santo e mulher. A descendência da mulher esmagando a cabeça da serpente, esmagando a descendência do diabo. Amém e amém. A gente vai continuar ainda falando neste palpitante tema, o grande mistério, a encarnação.